Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do Duque Tricolor. Carlos Mansur, CM, tem razão? Carlos Eduardo Mansur, né? Que é o nome dele. Tá certo o nome dele? Carlos Eduardo Mansur. Sem, tem razão? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Eu já fiz um vídeo falando sobre uma pequena parte da opinião dele, mas Vitor Lessa e Marcelo Johan me falaram assim, cara, leia tudo e passe essa informação adiante. E aí eu falei assim, tá bom. Então eu vou ler tudo pra vocês e a partir disso a gente vai passar essa informação adiante. Então vamos nessa? Mas antes disso, eu vou fazer diferente. Se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais que estão no seu vídeo, vi todas as 10, 12, 20 horas. Fique na tela e vamos ver essa análise. E bom, por Carlos Eduardo Mansur, jornalista no futebol, beleza é fundamental. De volta redonda ao Olímpia. Os 5 meses em que Diniz deu ao Fluminense um novo jeito de atacar. 26/8/2023, ou seja, foi ontem. E atualizado há um dia. Vamos ver o que ele está falando, né? Mas é interessante ele destacar o Volta Redonda, tá? Quando eu fiz a minha live, que aliás eu não vou fazer live nessa sexta-feira porque eu vou estar descansando, vou estar com a minha família, então não vou ter nem tempo para fazer isso. Vamos ver o que ele está falando aqui. Os 5 meses que Diniz deu o Fluminense um novo jeito de atacar. Ele é muito bom, cara. Já começa muito bom de falando sobre Volta Redonda. Pessoal. Porque é isso que eu falei. Se a gente não falar do Volta Redonda, a gente não vai conhecer o Fluminense de verdade. De tudo que ele aprendeu. Eu gostei, parabéns. No dia 18 de março, o Fluminense segurava seu lugar na final do Campeonato Estadual ao demolir o Volta Redonda por 7-0. Até hoje eu me lembro disso. Só pra quem não se lembra, né, no jogo de ida o Fluminense acabou perdendo de 2-1. E no jogo de volta, diferentemente do Fluminense, o Volta Redonda tinha um jogo na Copa do Brasil que o Lelê também fez um bom jogo e conseguiu a continuação do Volta Redonda para mais uma série. Então é muito importante a gente falar sobre isso, que essa vitória se deu também por conta do cansaço dos jogadores do Volta Redonda, que jogaram também como time titular. Talvez seja difícil compreender por que voltar a este jogo, ainda mais no momento em que o Tricolor se prepara para decidir algo muito maior em sua temporada, a passagem à semifinal da Libertadores. É claro, né, que muita gente que não conhece o Fluminense, isso é importante do que ele falou, muita gente que não conhece o Fluminense não vai entender do porquê ele pegou esse jogo do Volta Redonda. Mas o jogo do Volta Redonda tem muita coisa. Ocorre que, naquele dia, Fernando Diniz plantava as sementes da forma de jogar que o time utilizou para bater o Olímpia, na quinta-feira no Maracanã. Vamos ver quais são essas sementes? Ele tá dando ali de... vou falar aqui um pouquinho, só pro cara que tá lendo, ele querer mais da minha formação. Um estilo de atacar muito diferente daquele que, até hoje, é o traço da identidade mais marcante desse Fluminense. Ótimo, perfeito. Naquele dia, logo com 3 minutos, o que se via na construção do primeiro gol não era o time que, de forma inegociável, atacava adversários tendo a bola como principal referência para o posicionamento de seus homens ofensivos, aglomerando os jogadores no setor em que a jogada se desenvolvesse. É uma diferença, né? Ele está demonstrando já numa frase antes da pontuação da diferença entre a situação de aglomeração
como que eu sempre falei, e também sobre espaçamento, que é o posicionamento de homem ofensivo, né? De espaçamento, de posicionamento diferenciado. Um exemplo é o início da construção do primeiro gol na virada sobre o Bahia aos 24 de junho. Interessante, outra situação interessante. Na imagem, todo time pende para um lado direito do campo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não há preocupação de ter homens abertos nas duas pontas, tá vendo? Não tem ninguém nessa ponta aqui. Dando o que se costuma chamar de amplitude, ó. A amplitude era essa aqui, era mínima, tá? É interessante. Tampouco se vê tantos tricolores pressionando a última linha defensiva. Você tem 1, 2, com 1, 2, 3, 4, 5 armando o jogo. Ou seja, tem 2 aqui somente atacando. Do Bahia. É um jogo de aproximações e toques curtos na bola. Ou seja, ele está demonstrando que, primeiro, a gente está vendo aqui uma situação de posicionamento interessante. E ele está só colocando justamente como exemplo o jogo do Bahia. Excepcional. Ao contrário, contra o Volta Redonda na semifinal do estadual, Ares e Keno iniciavam os lances bem abertos. Laterais atacavam pelo centro. Havia uma preocupação em ocupar algumas zonas específicas ao ataque. Calma que eu vou falar aqui. Então, novamente está falando de posicionamento de novo. Que está falando de bem aberto, de posicionamento. E claro, falando sobre o posicionamento não somente do Ares e do Keno, que são os pontas, mas também dos laterais, que atacavam pelo centro. Excepcional. Informações muito legais aí de se colocar. Ou seja, a temporada de 2023 não parece mostrar um Fluminense que troca um modelo para o outro. Tampouco uma tendência a abandonar o seu jogo de mobilidade e aproximações. Quer dizer, mesmo com tudo isso aqui que ele está falando que não é justamente isso daí que funciona. Tá? Então gostei, parabéns. Após aquela semifinal do estadual, Fernando Diniz avisou que, na realidade, preparava uma alternativa para determinados jogos, uma variação, um acréscimo ao repertório ofensivo de um time que se tornava visado. Eu gostei dessa parte aqui, tá? Essa parte que eu também falei lá atrás. Uma variação de um time que se tornava visado, ou seja, que realmente é ali. Houve muitos partidos que o tricolor resolveu com sua identidade habitual, que é o jogo de aproximação. Em outros pareciam ensaiar os movimentos vistos diante do Olímpio. A imagem abaixo mostra o início de uma construção do primeiro gol sobre o Volta Redonda. Nino com 2 a bola, como se fosse um armador, monta uma espécie de losango com Alexander, Samuel, Ares e o André aqui. Nino com 2 a bola, losango com David Braz, aqui David Braz, Nino, André e Alexander. Não tá no tá no losango, né? Se você pensar que aqui é uma ponta, aqui é uma outra, aqui tá no meio e aqui tá atrás. Samuel Xavier, o lateral direito, também atacava pelo centro. Enquanto o Arias se posicionava bem aberto na imagem. Então a gente vê aqui, ó. 4 segundos depois, o passe encontra Keno, também bem próximo à linha lateral. Aqui, ó, Keno. Mais pelo lado esquerdo, como mostra a imagem abaixo. A estratégia era abrir a defesa do Volta Redonda, ocupar espaços e não se juntar em torno da bola. Tá vendo? Que ninguém tá aqui próximo dele. É completamente diferente daquele que já tinha colocado aqui uns 3 ou 4 jogadores aqui, ó. Próximo. A estratégia era abrir a defesa do Volta Redonda, ocupar espaço e não se juntar em torno da bola. E Samuel Xavier quem vai atacar o espaço para fazer o gol, tá vendo? O Samuel Xavier tá vindo atacar aqui, ó, para fazer o gol.
Outro jogo em que esse novo plano foi claramente pregado foi virado sobre o América Mineiro há uma semana. O segundo tempo, aliás, pareceu um ensaio geral do time e das ideias empregadas contra o Olímpia. John Kennedy ao lado de Cano no ataque. Arias e Keno abertos. Keno e Arias aqui, ó, que não aparece aqui, bem abertos. E tá certinho? Keno, Arias e Keno. Deixa eu aqui. Arias e Keno bem abertos. E os laterais, Diogo Barbosa e Samuel Xavier, se juntando à linha de ataque. Samuel Xavier e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa aqui, Samuel Xavier aqui. Mais pelo centro, eram 5 ou 6 homens pressionando a linha defensiva rival. A imagem a seguir é do gol de empate, bem próximo à linha lateral. Keno prepara o cruzamento, enquanto os dois laterais se posicionam bem pelo centro, né? Nem tão bem pelo centro, né? A posição do Diogo Barbosa, aliás, foi a que a lateral esquerdo ocuparia em muitos ataques contra o Olímpia. A estrutura do jogo, John Kennedy já fazia companhia a Cano na área, alternativa que se tornou o plano A contra os paraguaios. Aqui bem próximo. Logo após a imagem, logo depois, a imagem do lance que vai resultar no gol de Cano. Mostra novamente os pontas abrindo campo e os laterais correndo mais centrais. Por quê? Porque na história os pontas, eles não são caras de velocidade. São caras de drible. Então é por isso que eles fazem isso. Não se trata de dizer que o Fluminense, nessa partida, passou a ser um time estritamente posicional. Ou que praticava a cartilha mais ortodoxa do chamado jogo de posição. Isso é interessante falar. Não é o Fluminense que está fazendo um esquema... saindo do esquema posicional para o esquema posicional. Talvez mais justo seja dizer que inclui elementos posicionais em seu repertório, lançando mão deles nos jogos em que Diniz entende ser necessário abrir o campo para criar espaços em defesa adversários. Exatamente isso. Sabe, se a gente tinha aquela preocupação de ser atacado pelas pontas, como diversas vezes o Olímpia fez, por que a gente também não fazer igual? Eu gostei, né? Parece que o Diniz olha bem o todo, né? O que não impede que outros jogadores pelo centro tenham mobilidade. Isso é interessante. É falar justamente sobre isso. De outro modo, há questões notáveis. Primeiro, que até o jogo com o Olímpia, a adoção desse plano alternativo veio resultando em atuações piores que o Fluminense exibia em seu modelo característico. Mais móvel? Sim. A gente sempre faz essa reclamação, né? Até mesmo contra o Argentino Júnior foi assim, né? Sempre com modelos bem piores, né? Contra os paraguaios, no entanto, a execução foi muito boa. Além disso, não é simples ver um time tão autoral que levava a limites tão extremos no jogo de aproximações entre jogadores, acumulando homens em torno da bola, migrar para comportamentos tão diferentes. É interessante, né? É falar sobre a variação que estava faltando no Diniz. Bom, esse vídeo vai ficar grande, tá? Mas é só para você entender que houve sim uma mudança completa e que o Carlos Mansur fala muito bem sobre isso. Se vocês quiserem parte 2, eu até posso colocar para vocês, mas tudo bem, vocês que sabem. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, façam o tiro para você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela. E será que o caso do Eduardo Mansur tem razão? Saudações tricolores.